você. Obrigado, Senhor, pela bênção deste tempo. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Uau! Quantos estão aproveitando a atmosfera? Sempre que houver uma bênção, uma verdadeira e significativa bênção, certifique-se de ouvir atentamente com toda a sua atenção qual é essa bênção. ILT, break time igual 0.5 SVGT. E então, assim que a bênção for completamente concluída, aí sim você pode gritar, berra, lamenta, chora ou clama o seu mais alto e possível amém. Você realmente entende? Quando você diz amém sem ouvir, você está apenas dizendo algo. Mas quando você ouve e compreende que tudo aquilo que, de alguma forma, não conseguiu fazer seu rosto brilhar e resplandecer em 2016, não se aplica mais, de maneira alguma, a você neste momento. Então você deve dizer o quê? Amém. Seja o que for. Não deixaram alguém te escolher em 2016. Não funciona mais na sua vida. Amém. Tudo que está completamente contra você em sua vida será destruído hoje. Em nome poderoso de Jesus Cristo. Tudo bem. Quantos de vocês gostaram da música da ida? Você quer ouvir de novo? Esta é uma música. Quando você quer que irmão peça em casamento, você precisa tocar ouvindo o rádio. Agal. Quando ele vem visitar, então você toca. Ele mesmo saberá o que deve fazer. Ah, meu irmão, você me pediu em casamento. Por favor, proponha. Uau! Que bênção! Tenho certeza de que ela fará isso de novo um dia, hoje, por um curto período de tempo. Hoje à noite vou falar sobre as asas da pomba. Nas asas do DVE. Agora o Espírito Santo é uma pomba. João 32. Disco de John Bear. Eu realmente vi o Espírito descer do céu exatamente como uma pomba e então pousar sobre a sua pessoa. E eu não o conhecia. Aquele que me enviou para batizar com água. O mesmo me disse, sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer sobre ele, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Amém. Então, o Espírito Santo de Deus, o divino e sagrado, é descrito simbolicamente como uma pomba e foi visivelmente de fato visto como uma pomba celestial. Diferente do vento, que você não vê, ou de um rio em algum lugar, que também é um dos símbolos do Espírito Santo. O próprio Espírito Santo desceu e o que eles realmente viram foi uma pomba branca, visão celestial. Agora, essa pomba é alguém sobre quem realmente precisamos aprender mais profundamente, com mais detalhes e de forma mais completa. Salmo 55, versículo 6. Diz, e eu disse, que eu tinha asas como uma pomba. Mas então eu voaria para longe e descansaria.
Eis que eu iria para longe e permaneceria no deserto. Eu apressaria a minha fuga da tempestade e do vendaval. Salmo 68, versículo 13. Ainda que vocês estejam deitados entre as panelas, mesmo assim serão como as asas da pomba, cobertas de prata e suas penas de ouro amarelo. Quando o Todo-Poderoso dispersou reis ali, ficou branco como a neve em Salmão. Agora, as asas da pomba são cobertas de prata e de ouro puro, porque as asas de uma pomba são a parte mais preciosa e valiosa da pomba. Agora, quando a pomba desceu sobre Jesus, ILT, break time igual 0.5 SVGT, a próxima coisa que aconteceu foi que o Espírito Santo levou Jesus Cristo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Tudo bem. O Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, às vezes você acha que cometeu um erro em algo por causa dos problemas que vêm com isso. Mas talvez você tenha sido guiado pelo Espírito. Tipo, talvez você tenha se casado ou entrado num relacionamento e isso virou um bicho de 7 cabeças. O diabo está em todo lugar no relacionamento e o diabo está em todo lugar no casamento. Mas talvez você tenha sido guiado, entendeu? Ele foi conduzido pelo Espírito imediatamente depois que o Espírito Santo veio sobre ele. Veja, há tanto cuidado necessário no mundo que você precisa de direção divina para escapar. Sem direção divina, você simplesmente caminha direto para maldições. Então Jesus entrou diretamente em seu ministério mundial, seu ministério eterno de salvar o mundo, certo? Agora, quando ele entrou em seu ministério mundial para salvar o mundo, ok, o que aconteceu foi que ele começou com uma prova forte, entendeu? E ele, o Espírito Santo, voou e pousou sobre ele. Agora, a maioria de nós, na verdade, todos nós, nenhum de nós já foi uma cama antes. Mas se você já foi um pássaro e se tornasse um ser humano, você consideraria os seres humanos, me desculpe dizer, como verdadeiramente aleijados, porque a gente simplesmente não consegue voar, sabe? Tenho certeza de que os pássaros olham para a gente e se perguntam o porquê de essas pessoas estarem presas ao chão, sem a capacidade de alçar voo, de se elevar livremente. Tipo, por que eles simplesmente não sobem? Eles ficam presos quando vão direto pelo chão. Virar à esquerda, à direita, a gente só passa por cima, a gente voa por cima. Tipo, se você fosse para o aeroporto daqui, você só levaria 3 minutos. Sem trânsito, sem obstáculos. Eles ficam se perguntando o que há de errado com a gente. Por isso que ele disse no Salmo 59, se eu tivesse asas como a pomba. Então, uma das grandes características da pomba é a presença e a capacidade de voar. Agora, quando um pássaro está descendo, você vai perceber que o pássaro raramente, e não só a pomba, todos os pássaros, eles vão te observar com muito cuidado para ter certeza de que você não vai tentar pegá-los, né? E fazer deles criaturas que ficam presas ao chão exatamente como você, sem a capacidade de voar livremente.
Uma das coisas sobre um pássaro é que, assim que você pega um pássaro, acabou. Coloca ele numa gaiola e acabou o voo. Sem mais liberdade, sem mais voar. Esquece. Então, semana passada eu acho que estava falando sobre as sensibilidades da pomba. Hoje estou falando sobre como eu queria ter asas como uma pomba para voar, para ser livre. Então, quando o Espírito Santo entra na sua vida, uma das coisas que ele vai garantir é a liberdade e o livre-arbítrio. Essa liberdade e esse livre-arbítrio nunca serão tirados do Espírito, porque o Espírito é uma pomba e o Espírito pode voar. Então ele será livre e vai querer estar com você, mas sendo livre. Então, pássaros com certeza ficam quando vai a Trafalgar Square, em Londres, vê que as pombas se aproximam, não voam embora rápido. Elas acostumadas com turistas. Em alguns lugares, a pomba aparece. Então, a pomba procura alguém que não a restrinja. Ok, agora, suponha que você esteja com um homem do mato, um indivíduo que realmente não sabe que as pombas na famosa Trafalgar Square são principalmente para observação e que, se você quiser comer um delicioso frango, deve ir a outro lugar, um restaurante talvez. O Kentucky KFC fica logo ali. Você pode comprar frango do KFC. Então, enquanto você está ali admirando a pomba, seu amigo do mato, que você acabou de trazer para Londres, diz: olha o frango, vamos pegar um. Vamos fritar ele hoje à noite. Então, não é só a pomba que quer ser livre quando se aproxima de você, mas de qualquer pessoa ao seu redor. Não pode haver nenhum homem do mato que vá pegar o espírito e restringir o que ele está fazendo. Amém. Então o Espírito Santo, sendo uma pomba maravilhosa, está observando atentamente. Porque quando você tem asas como uma pomba, o que você faz? Você desce, voa para baixo, escolhe um lugar para pousar. Quando os aviões estão chegando, eles escolhem um local de pouso. E ali mesmo em Cotoca é seguro para eles pousarem. Todos os aviões que foram criados podem pousar no nosso aeroporto internacional de Ara. Tudo bem. Então, qualquer coisa que impeça a pomba de voar livremente e ter sua plena e completa liberdade manterá todas as outras pombas completamente afastadas de forma definitiva. Amém. John Bear registrou dizendo: eu vi o Espírito descendo do céu como uma pomba ou escolhendo um local de pouso. Então, se você quer a unção do Espírito Santo, obrigado por desejar isso. Mas ele vai olhar para você com muita atenção e escolher cuidadosamente se você é um local seguro e apropriado para pouso, ou se há você, ou alguém muito perto de você, ou talvez alguém com você que vai restringir o poderoso espírito, a pomba, ou até mesmo pegá-lo, capturá-lo e não permitir que ele flua e se mova livremente mais. ILT Sbrequitin igual 0.5 SFGT. Você precisa ser livre para seguir a liberdade, os voos, a empolgação. Agora, quem neste mundo realmente pode capturar a pomba? O primeiro é você mesmo. Você pode ser uma pessoa perigosa que, do jeito que é, vai restringir a pomba para sempre. Então, do jeito que você
Ele pode não escolher você por causa das restrições que você vai impor ao poderoso Espírito. Porque o Espírito Santo quer sua liberdade e não está disposto a trocá-la por nada. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, diz: agora o Senhor é esse Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Onde o Espírito do Senhor estiver, ali haverá liberdade. Nada de capturar, nada de capturar, nada de restrições. Então, uma pessoa ungida é alguém ao redor de quem a pomba está andando. Pouso em você não é bom. Pare de se mexer, pare de falar, corte sua abelha, corte sua fritura. Tudo certo com você. Então, obrigado por pedir para o Espírito Santo vir, mas para quem ele vem? Agora, a mensagem desta noite é sobre tudo que eu tinha asas como um doab. Em outras palavras, se eu fosse tão livre quanto dá, livre para fluir. Então Deus quer ser livre para fluir através de você. Quer usá-lo livremente. Não quer que nada o restrinja agora, para que você possa restringir o Espírito Santo. Se você só gosta de Airways porque é uma Airari, um certo tipo de unção pode não ser tão bem-vindo para você, porque você estará restringindo o Espírito Santo para sempre, de forma contínua. Você só quer voltarianos. Você entende o que estou dizendo? Se você gosta apenas de NPP. Central nuclear. As pessoas são as únicas pessoas de quem você gosta. O Espírito pode não querer descer sobre você. Se ele tiver grande liberdade para abençoar o povo do NDC também. Você entende? Mas você tem restrições dentro de si. Se ele quiser fazer uma grande obra, mas por causa da sua idade, agora você está rígido. Você pode até clamar pelo Espírito, mas quando ele olha para você, quando eu pousar sobre esse homem, não vou conseguir me mover de novo. Ele não vai permitir, por causa da idade ou da rigidez dele. Sim, então o Espírito Santo está realmente buscando liberdade, 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 liberdade. Ele quer entrar na sua vida e ele quer ser livre, 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 livre para fluir. Livre para fluir, faça o que ele quiser, diga tudo o que ele disser, ele pode dizer o que quiser, ele simplesmente lhe dirá, faça isso, a escritura virá até você, faça isso, vá aqui, fluindo. Você está fluindo. Não é quando ele diz, se você for controlado por qualquer outra coisa neste mundo te controla. Qualquer coisa que seja verdadeiramente além de Deus, o Espírito Santo e a sua presença divina não pousará sobre o seu ser. Porque ele será restringido e será capturado e colocado em uma gaiola. A gaiola que você criou para ele. Então, uma das coisas mais importantes é ter certeza de que você está livre de qualquer coisa, qualquer pessoa ou qualquer coisa em sua vida que o restrinja, especialmente você mesmo. Agora, Lucas 14 tem a lista muito claramente definida e especificada, de forma inequívoca, daqueles que receberão o poderoso e divino Espírito Santo quando ele descer e se manifestar. Você realmente deseja conhecer a lista completa? Lucas 14, 26. Se alguém vier a mim, se alguém vier a mim,
Certo, essas são as capturas do DAF. DAF captura e apanha a pomba o mais rápido que pode. E não odeie seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos e seus irmãos. ILT, break time igual 0.5 SVGT é uma chamada de pegadores de idiotas e irmãs. Sim, realmente. E sua própria vida, sim, de fato, verdadeiramente. Sua própria vida pode pegar a pomba. Ele não pode ser meu seguidor. Você não pode me seguir. Não posso seguir o Espírito. Tudo bem. Então, à medida que você se desenvolve e amadurece na sua vida cristã, você precisa crescer para reduzir gradualmente as coisas que podem te controlar e influenciar totalmente além de Deus. Você entende? Agora, não estou pregando para pecadores. Pessoas salvas. Prego a quem entregou a vida a Cristo. Vocês são bons, tentando seguir a Deus. Quando salvo, não o mal, mas o bem te restringe. Você já jogou fora as coisas más, agora só restaram as coisas boas. Coisas boas que não são Deus e que te restringem. Então, no meu curto e significativo ministério, eu vi claramente que as pessoas são frequentemente de forma considerável restringidas por essa lista de requisitos. E o Espírito estará bem ali. E nenhum Espírito. Chega, 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 chega. Então vamos passar por essa lista e depois encerramos. É isso, só isso. Essa é toda a mensagem. 2 armadilhas. Amém. Pais e mães. Graças a Deus pelos pais e mães. Estamos te ensinando aqui a honrar seu pai. Não existe absolutamente nenhum outro lugar que te ensine tanto a honrar seu pai e sua mãe quanto aqui neste exato momento. Amém. Mas aqui de novo vemos Jesus dizendo que qualquer um, certo, que vier a mim deve odiar seu pai. Por quê? Porque pode chegar um momento crucial em que seu pai, de fato, será contra. E quando o Espírito Santo falar claramente, siga isto com toda a sua fé e convicção. Então seu pai ou sua mãe é gato. Pegue-o, pegue a cama. Sabe, talvez você ouça um barulho. Como se eu tivesse ouvido o cara interpretando, eu disse pegue. Toque essa voz. Não quero essa voz agora. Não quero ouvir a voz quando estou pregando. Capte a voz. Restrinja-o. Então suponhamos que o homem fosse uma pomba. Cortei a voz da pomba e restringi as operações Daphne que lhe diz respeito. Muitas vezes as pessoas vinham seguir Jesus e ele lhes mostrava coisas que não eram compatíveis com segui-lo. E cada um de nós aqui deve chegar a um lugar onde,
Quando o Espírito Santo fala, a voz do seu pai ou da sua mãe não irá neutralizar o que o Espírito Santo está levando você a fazer. Caso contrário, você não pode ser discípulo dele. Por favor, eu não escrevi a Bíblia, sabe? Se você tem algum problema com isso, depois do culto eu te mostro quem escreveu a Bíblia. Aí você vai e fala direto com ele. E esse é Jesus. Você pode vê-lo pessoalmente e resolver isso com ele. Sim, pai e mãe é algo grande. Principalmente para pessoas boas que têm bons pais. Se você tem um bom pai, ele vai te amar muito e cuidar de você sempre. E uma mãe carinhosa vai te guiar com carinho e te ajudar de forma amorosa. Se você quiser, posso mencionar nomes de pastores e só preciso perguntar para saber a data de pessoas que deveriam estar no ministério. Mas os pais deles foram o motivo pelo qual eles não entraram no meio. E eles também, infelizmente, vão morrer exatamente desse mesmo jeito. E eles, certamente, vão ter que responder a Deus por tudo isso. Sim, seu pai é uma grande e verdadeira bênção. Mas ele não é maior que o próprio e todo-poderoso Deus. E ele não é Deus. Ele não é Deus. Amém. Pastores, que o Espírito Santo desça sobre você. Não deve haver armadilhas para animais em sua vida. Quando o Espírito Santo me guiou para o ministério, eu diria que talvez a minha querida e amada mãe fosse a pessoa mais neutra de todas, de fato. Minha mãe sempre me apoiou. Não importa o que quer que eu venha fazer, ela sempre me apoia de verdade, realmente em tudo. Meu pai sempre disse que ele realmente não consegue imaginar seu único filho vivendo uma vida inteira dedicada exclusivamente a coleções de objetos. Tenho certeza, pai, não consegue imaginar. Sim, vivendo de coleções. Era assim que costumavam chamar a coleta de ofertas. Ah, sim, coleção. Muitas pessoas em um BD para agradar seus pais ou suas mães disseram não a Jesus quando o Espírito Santo pousou na cabeça, cama idiota. Ou o pai está tão perto que ele vai pegar a cama. Você pega a cama, corta e faz um ensopado. Você faz um ensopado de dama. Misericórdia. Eu conheço um pastor que foi casado por muitos anos. Ele sentia os impulsos de Deus, um homem casado, com filhos. A razão dele para nunca entrar de vez no ministério sempre foi a mãe dele. Minha mãe. Ela era forte. Muito forte. A mais forte até agora. Você já assistiu Rambo? Você tem que assistir para entender todas essas palavras. Ele só falou cerca de 85 palavras no filme inteiro. Não tem muitas palavras. Agradeça a Deus pela sua mãe querida. Ah,
Eu sou a única pessoa educada da minha família. Minha mãe espera por mim. Meu pai já morreu. Meu isso. Esse é meu pai. Nem se preocupe em trazer essas histórias. Elas são comuns. É de 2000 anos atrás, mais ou menos neste ano. Posso até escrever para você o que dizer, porque ouvimos isso. Podemos escrever para você ler. Udvi não pode descer sobre você. Alguém que vai pegá-la e transformá-la em ensopado ou sopa. Sopa de pimenta. Sopa leve feita com o Espírito Santo. Você está comendo uma sopa leve com o Espírito Santo e fufu Banu. Banu e Daf Espírito Santo. Eu fui esperto. Ok, kebab de pato. Você simplesmente pega assim, pegue-o. Corte a cabeça. Não diga isso de novo. A pomba não vem para que você possa impor as mãos sobre as pessoas, mas a pomba ainda não está descendo sobre eles. Você pode ver a armadilha. Todos os pássaros olham cuidado antes de pousar. Eles são muito espertos. Eu observo o pássaro. Uma vez ele foi pousar no semáforo. No meio, sabe? Naquele que fica bem no centro. E aí ele tem as nozes que vêm com uma casca muito dura e bem grande. E ele não consegue comer. Então ele vai e senta no semáforo e, quando os carros passam, ele deixa cair lá. Os carros passam por cima. Depois ele vem quando as pessoas atravessam a rua. O sinal está vermelho quando elas param de atravessar. Aí ele desce, pega nós e sobe de novo. Eles são muito espertos. Eu já vi isso. Posso te mostrar o documentário. Eu já vi o melhor. Eles pegavam uma tartaruga, voavam alto e a soltavam para quebrar o casco, porque não conseguiam comer de outro jeito. E quando quebra, aí eles vão lá e comem. Eles são muito espertos. E quando percebem que você está ali parado, eles não vão até lá. Então, a pomba é muito inteligente. Quando ela vê caçadores sem piedade, ferreiros, quem faz sopa leve, pais preparando sopa leve, mães fazendo espetinho com o Espírito Santo, ela diz: "Dei, com essa aí não fala nada." E quando o Espírito Santo iria falar com você, ele não fala nada. Então você tem que tomar cuidado. Aí você tem o próximo, então, depois. Mãe, pai, você é um papai? Uma mamãe. O que a mamãe diz? Nem sua esposa vai gostar de tudo em você. Minha mãe diz. Minha mãe disse isso. Minha mãe disse que ainda é assim e que uma garota não sabe cozinhar. Então você sabe que está se casando com um cara. Você é Y. Você está se casando com um cara. Você não sabe. As meninas não sabem cozinhar. Elas sempre compram comida. Veja, enquanto você vai indo, vai ficar com fome. Minha mãe disse, meu pai. E o Espírito Santo disse, cala a boca. Então, esposa, vamos deixar isso para depois. Vamos pular essa parte. Devo pular. Estou pulando. Crianças. Sim, crianças. Crianças. Agora, muitas pessoas são guiadas pelos filhos. Eu te digo, Eli, a Bíblia Sagrada diz que ele não conteve os seus próprios filhos. Ele não fez a vontade de Deus por causa dos filhos. Sim, ele não fez.
Ele não fez. Ele não fez o que Deus queria que ele fizesse. E veio um homem de Deus até Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, não apareci claramente à casa do teu pai? Não te escolhi dentre todas as tribos de Israel? Por que então desprezas o meu sacrifício e a minha oferta, que são atos de devoção e obediência que eu mesmo ordenei e estabeleci na minha morada sagrada, no meu santuário, e honras teus filhos mais do que a mim, o teu Criador e Senhor, permitindo que eles se engordem e se beneficiem com o melhor e mais precioso das ofertas que deveriam ser dedicadas exclusivamente a mim? Por isso, diz o Senhor Deus, é isto. Eu quero usar esta escritura como uma resposta clara e direta para todos aqueles que, de alguma forma, pegam as pombas. Porque Eli, o sacerdote, foi severamente repreendido porque honrou seus filhos mais do que a Deus, mais do que o Espírito Santo. Por isso, o Senhor Deus de Israel diz: eu disse de fato que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim. Mas agora, não, 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 longe de mim, não descerei mais sobre você. Aos que me honram, eu honrarei, e aos que me desprezam, serão tidos em pouca conta. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai. Não haverá homem velho na tua casa. Agora, Deus disse a Eli: você não conteve seus filhos e os honrou muito mais do que a mim, o seu próprio e verdadeiro e único Senhor. Então, você precisa ter cuidado ao lidar com crianças. Já vi pessoas tomando decisões. Olha, você observa as pessoas que são pais. Pegue os telefones deles. Você notará que os maridos ou as esposas não são a foto da frente, mas sim os filhos. O Departamento de Polícia, ou DP, é o órgão responsável por verificar a situação de seu vizinho que, conforme as informações, é casado. Geralmente, através de uma investigação cuidadosa e coleta de evidências, você consegue descobrir se a informação sobre o estado civil dele é verdadeira ou não, confirmando assim a situação de forma conclusiva. TR, você tem uma aí. Por favor, você tem uma aí. Ah, marido e mulher. Este é um casamento recente, sem filhos. Este é um casamento mais antigo. E você pode ver. A câmera consegue ver? Você está vendo? Qual é o problema? Foca agora. Estou indo. Você já deveria estar. 2 câmeras aqui. Onde você está? Outra aqui. Essa é outra. Você vê outra imagem aqui. Esses são casamentos muito mais antigos, de épocas passadas e tradições antigas, com suas próprias características e estilos. Essa é mãe e filho. A mãe está segurando o filho como se dissesse: não vou deixar você ir para o casamento.
que não. As pessoas achavam que era marido e mulher. É mãe e filho. E do jeito que a mãe está segurando o filho, nem a pomba ousa chegar perto. O DAF pode ser encontrado. Você pode virar um ensopado. Não tem lugar para pousar. Não tem espaço. Então, mesmo que você esteja dizendo, Espírito Santo e crianças, o que crianças têm a ver com o Espírito Santo? Muitas pessoas tomam decisões pelos filhos pensando no interesse deles e não no interesse do Espírito Santo ou na obra de Deus. Você só vai perceber isso quando crescer. Você vai descobrir isso quando ler a Bíblia. Pais levaram seus filhos a Jesus, sua grande preocupação. Você não verá uma mulher levando seu marido para ser curada. Você viu alguma mulher levar o marido para ser curado? Ou um marido levando a esposa para a cura? Não. Você vê uma pessoa levando seu filho para a cura e para a oração, e também para receber uma bênção. Seu marido absolutamente nem sequer virá, e a esposa dele também não virá de forma alguma. Você está me ouvindo? Sim. Então chega um momento em que é assim. A vida, a educação, o futuro dos seus filhos. Mesmo quando te mandam para um lugar, não tem escola lá, não tem escola lá. Então, por que meus filhos iriam para a escola? E algumas pessoas não querem que seus filhos vão para o lugar de estudo. Com que sotaque meus filhos vão falar? Eu não quero que meus filhos falem com o sotaque ganês deles. Fale como um cidadão britânico, alguém que já foi para a Inglaterra. Não fale como um guana. Você entende do que estou falando? Você entende do que estou falando? Não com a perna. Não, não, não. Você não quer que ele fale com sotaque abiota. Jesus. Então você diz, vá. Eles dizem, ó Espírito Santo, fique quieto. Você fala como? Parabéns! Você precisa compartilhar seu propósito. O que você precisa fazer? Para compartilhar seu propósito. Continuar. E seguir em frente por conta da pequena conjunção da equipe. Então agora Deus está enviando você para a Nigéria e disse não. Pode parecer engraçado, mas está acontecendo. Ou até mesmo pessoas que não têm filhos, elas até pensam dessa forma. Sim. E você sabe que quando me tornei ministro, não pensei na educação dos meus filhos. Não, 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 não. Não penso na educação dos meus filhos. Então, para onde meu filho vai estudar? Isso. Quando nossos filhos chegaram na idade escolar, não tínhamos dinheiro. Naquela época, falavam de Montessori, de monte, e eu não tinha esse dinheiro. Então esse homem de Deus leva o filho dele para lá. Esse aqui vai para a escola americana, aquele vai para tal escola. Eu não tinha dinheiro para levar meu filho para isso. Então eu disse para minha esposa, olha, eu não fui para nenhuma dessas escolas e estou bem.
Quando ela estava que eles deveriam ir para a creche, eu perguntei: para que serve creche? O que faz lá? Não vejo utilidade. E ela estava explicando que tem algo que você precisa fazer antes de ir para a primeira série. Eu não achava que era necessário. Então eu disse a ela para encontrar algo na área. E ela encontrou uma escola que fez uma nova faixa a partir de outubro em uma garagem. E eu disse que estava bom o suficiente, que estava bom o suficiente. Então estou surpreso por ter um filho que é advogado. Tenho um filho que é médico. Também estou surpreso com aqueles que foram para a escola de garagem. Você não pode honrar seus filhos acima do Espírito Santo. Você não pode honrar seus filhos acima do Espírito Santo. Você precisa saber que muito da obra de Deus pode ser cortada assim que você diz: meu filho, meu isso, meu aquilo. Eles não vão falar, vão ficar só te olhando. É por isso que Jesus não teve filhos. Se Jesus tivesse filhos, eles estariam olhando para ele com olhos lacrimejando ao verem o Pai na cruz. Pai, não vai. E Jesus diria: eu preciso ir. Você está ouvindo? Você está ouvindo? Então você precisa saber que as crianças, você pode achar que elas não têm influência nenhuma na sua vida. Uma vez eu conheci um missionário e um dos filhos dele ficou muito doente, não sei, alguma doença grave e séria, que o deixou bastante debilitado. E disseram: nossa, vai ser melhor tratado na Inglaterra. Então eles deixaram o campo missionário e acho que a igreja fechou e eles voltaram para a Inglaterra para deixar a igreja e a criança ficarem bem. Agora, em todo lugar que você vê, se eu seguisse isso, veja bem, engana, se eu ficar doente agora, não há ambulância para chamar. Sim, se você fosse a posse do presidente, todo presidente viria com uma ambulância. Agora faz parte do comboio que vai com a ambulância. O comboio pode SH. Mudança SH. Com ambulância. Com ambulância. Eles estão sempre circulando caso algo aconteça. Estamos aqui para ressuscitar e tentar trazê-lo de volta à vida. Se você ficar seguindo essas coisas, muitas coisas que você deveria fazer para Deus, você não vai fazer. Você vai ter 1000 motivos. Meu filho, não é uma vez, nem duas. Já ouvi muitos. E então, depois de anos, eles descobrem que aquilo que você estava tentando dizer. Veja, Deus disse aos filhos de Israel porque, quando eles estavam reclamando, disseram: nossos filhos vão morrer. E o Senhor disse: seus filhos, que vocês disseram que vão morrer, eles vão viver e vocês vão morrer como crianças. É preciso o poder e a graça de Deus para que uma criança fique bem e conheça a Deus. Hoje, quando vejo os filhos dos nossos queridos pastores vindo à igreja, servindo a Deus com devoção, amando a Deus de todo o coração, às vezes eu só agradeço a Deus. Eu só agradeço a Deus, verdadeiramente. Eu olho para eles e digo: olha só isso. Ninguém pediu para eles virem à igreja. Eles vêm. Algumas dessas crianças são mais próximas de mim do que até mesmo seus pais. Só Deus para tocar o seu coração, como se você nunca tivesse visto crianças assim, perdidas.
Um pastor me disse isso: meu filho é ateu. Ele escreveu o melhor livro sobre evangelismo e missões que já vi. Na minha vida, ele me disse: eu tenho 2 filhos. Um não acredita em Deus e o outro acredita em tudo. Graças a Deus. Seu filho pode ser qualquer coisa. Alguns dizem: leve ou não a criança à igreja, ela irá. Você nem consegue dizer o que faz uma criança seguir determinado caminho. Você não consegue saber. Requer o poder e a graça de Deus. Quando superprotege, o que protege pode explodir na sua cara. Sim, pode explodir na sua cara. Você sabia que uma das maiores brigas do mundo é entre pais e filhos? Pais e filhos, pais e filhos. Há muitas crianças que não gostam dos pais e pais que não gostam dos filhos. Então agradeça a Deus. E o Senhor disse: aqueles que você disse que vão morrer, eles não vão morrer. Na verdade, tem muita gente que diz: meus filhos vão morrer. Meus filhos não vão morrer, não vão morrer. Ouça o Espírito Santo, não tente se preservar. Irmãos e irmãs, irmãos e irmãs, irmãos como seus colegas de escola e de trabalho. Quando você tem certos colegas, eles nem vão deixar você ser livre para seguir o Espírito. Quando terminei a faculdade de medicina em 1989, me formei. Eu tinha 55 colegas de turma. Nenhum deles entrou para o ministério ou se tornou pastor. Nenhum sequer. Eu fiquei sozinho e me afastei. E fiquei no mesmo CAEL onde tínhamos sido treinados. Quando todo mundo foi embora, eu fiquei lá sozinho. Eu, um garoto mestiço, andando para cima e para baixo naquele mesmo lugar. Quando todos já tinham partido, eu estava livre da influência da minha turma, dos meus colegas. Eu estava livre das opiniões deles. Eu estava livre do desprezo deles. Eu estava livre de tudo o que eles pensam e pensaram sobre mim. É por isso que eles ficam sempre assistindo na internet. Um dos meus colegas de turma me disse: tenho te assistido, ouvindo suas mensagens. Eu disse: graças a Deus. Sem a presença deles e sua influência. O que eles dizem que estão fazendo não tem nada a ver com a minha vida e não deve ter nada a ver com a sua vida também. Quando você decide seguir a Jesus e fazer a vontade dele em sua família, você pode ficar firme com toda a sua força e com fé me dizer: meu irmão mais velho diz isso. Meu irmão mais velho é como se fosse meu pai, porque meu pai morreu. Então, por causa disso, é ele quem cuida de mim, faz isso e aquilo. E ele fala isso e fala aquilo. E minha irmã e todas as minhas irmãs se uniram contra mim. Todos os meus irmãos não concordam. Não perca seu tempo dizendo que vai me procurar depois, que eu vou escrever para você o que eles disseram. Você não pode fazer muito por Deus se ficar ouvindo essas vozes. Sim. Você ainda está por aqui ou já foi embora? Você quer a unção? O Espírito de Deus vem quando você está livre. Sim. É por isso que eu não apoio nenhum partido político. Eu oro por Gana, de verdade. De verdade. Eu não sei se existem mais pastores tão preocupados com Gana e com tantas ideias para Gana quanto eu. Eu conheço coisas práticas. Faça isso sem dinheiro. O país inteiro mudaria. Eu não posso apoiar essas pessoas, me juntar a essas pessoas, porque seria realmente muito difícil.
imediatamente você vai encontrar coisas que não pode dizer. E aí, não consegue falar. Quando fala, parece que virou inimigo. Eu não sou inimigo, não sou. Eles vão embora. Eu vou continuar aqui. Eles vão sair. Eu vou estar aqui. O NDC era tão poderoso em Gana. Ninguém jamais pensou que o presidente Mohamed seria um cidadão comum dirigindo um Toyota em algum lugar da cidade. Ninguém nunca imaginou isso. Estamos vendo isso na prática. Então não podemos ser guiados por isso. Eu preciso ser livre para profetizar. Eu preciso ser livre. Por isso eu digo, quando você é comprometido, a não ser que seja o seu trabalho, se você é comprometido no ministério, as pessoas são as melhores. Essas pessoas, isso. E quanto a isso? Funerais, celebrações. Começamos o Gana aos 60, gastando 20 milhões. Quero dizer, até mesmo países que têm muito o que comemorar. Você nunca ouve falar de celebração da independência. Mas amanhã estaremos aqui com 60 anos. 60 anos de idade. Sim, e com um orçamento de 20 milhões. Dizem que não tem dinheiro. Tá vendo? Não tem dinheiro. Não tem dinheiro, fé a música. É por isso que as pessoas sentam e dizem que não acreditam. Você não acredita. Estamos trazendo Darling Check da Austrália para vir cantar, Sinais da Nigéria para cantar e Dom Moen para vir cantar. Você acha que é de graça? É demais. De qualquer forma, você precisa se libertar dos irmãos e irmãs. Sim. Eu agradeço a Deus pelas minhas irmãs. Eu agradeço a Deus pelas minhas irmãs. Na maioria das vezes, elas me apoiaram. Eu não tive irmãs ou algo assim, mas talvez para mim, colegas. Você está engraçado. Você está engraçado até mesmo no ministério. Colegas no ministério. Muitos pastores riram. Riram de mim ao longo dos anos. Mas quem ri por último, ri melhor. Aleluia! Você ainda está aí. Então, a própria vida dele. Veja, se a sua vida é realmente uma vida de fleuma, isso significa que quando o Espírito vem e diz, corra, você então diz, não, por que eu deveria apenas correr se posso andar? Por que eu deveria correr? O Espírito diz, corra. Ele disse, cale a boca, é hora de dormir. Quando o Espírito diz para se mover, você diz, por quê? Eu vou dormir amanhã. Que cara é esse? Nunca vi isso antes. Que cara é esse? Nunca vi antes. Amanhã é o próprio mandato do dia. Então, como você é, afeta muito, muito mesmo o fluir do Espírito. Qualquer outra voz, qualquer outro cortador. E a pomba está sempre olhando, descendo, 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 descendo. Então, Vivaldi, venha e fique aqui. Digamos que Vivaldi esteja recebendo o Espírito Santo. Fique aqui recebendo o Espírito Santo. E agora ela está pronta para receber o Espírito Santo. Mas então vem uma pomba. Cartier fica em sua área. Então, quando o Espírito Santo vem, ele vê que isso é demais em sua vida. Não, 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 não. Seguro. Tei.
encontro outra garotinha. Ela não tem nenhum amado. Venha por aqui. Ela não tem ninguém na vida dela que diga, faça isso, faça aquilo. O pai dela morreu, a mãe dela morreu. Todo mundo já se foi. Sente-se. E então ele diz, e se algum homem vier a odiar, não seu irmão, sua mãe e sua esposa, nós vivemos. Esse é outro complicado. A esposa dele. Sim, eu não escrevi isso também. Ele não disse um marido, ele disse uma esposa. Então agora vamos escolher uma esposa. Você pode ir realmente muito, muito longe. Quando a sua própria esposa amada se torna uma alternativa ao próprio Espírito Santo. Se você diz, se o Espírito Santo divina diz para você seguir por um determinado caminho, então uma esposa linda, amada e muito querida diz, agora, neste exato momento, não, de forma alguma, em absoluto. SH. Queria uma cama pequena. Disse para pegar. E você tem uma pegadora de pombas com uma esposa linda. Isso, eu acho, é o mais difícil porque a maioria de nós, você sabe, casa por causa do eu te amo. Quando você fica mais velho, você não vai casar por causa do eu te amo assim. Sim, você não casa por causa do amor dela quando é mais velho. É quando você é mais novo que casa por causa do eu te amo. Você casa por causa do eu preciso de você ou o meu preciso de paz? Você não está impedindo aqueles lá atrás de dizerem, eu realmente não conheço aquelas pessoas lá atrás. Não é verdade? Eles estão te impedindo de dizer agora, quando você é um cristão, não são coisas ruins que estão pegando de. São coisas boas, muito boas e verdadeiramente benéficas, extremamente valiosas e profundamente significativas para todos. Pais, mães, filhos, irmãs, sua própria vida e sua esposa também. É esperto. Então, qualquer um que não esteja claro e livre de outra voz está condenado, pelo menos no que diz respeito ao ministério. Então, quando o Espírito Santo vem sobre as pessoas, ele observa o quão limpo você está. Por isso, você precisa estar limpo no seu coração. Mas veja, por causa do nosso jeito de se apaixonar, sabe? E se você é um irmão a uma irmã parece mais pura. Veja, quando você olha para as meninas, elas não têm tanto desejo quanto nós, irmãos, experimentamos. Não é verdade? Tipo, você quer um namorado, mas nós, irmãos, queremos algo mais do que isso. Verdade ou não é verdade? Então, quando você vê uma irmã, ela parece tão pura,
tão legal e boa. Ela quer um abraço, e isso me basta por uma semana. Então, gradualmente, a bondade dessa pessoa linda começa a representar o Espírito Santo para você. A bondade dessa pessoa maravilhosa começa a representar o Espírito Santo para você. E se você não sabe, você será guiado. O Espírito Santo será dito: sou eu quem está guiando os assuntos aqui. Eu sou o guia, eu sou o diretor, eu sou o determinante, eu sou o tomador de decisões, Odal. Eu digo que ele não vai viajar para lugar nenhum. Preciso dele aqui. Eu digo que ele não será nenhum missionário. Preciso dele aqui. Ó irmão, infelizmente muitos irmãos confundem amar sua esposa com cumprir a vontade de Deus ou amar a Deus. Mas muitas vezes não é a mesma coisa. Para amar a Deus, pode ser que você tenha que odiar sua esposa. Eu não escrevi a Bíblia, e ela diz: se alguém vier a mim e não odiar sua esposa, por favor, não fique bravo comigo. Converse com Jesus e fale em particular sobre isso. Por que usar uma palavra tão forte? Sim, é uma palavra forte mesmo. Discurso de ódio. Então, irmãos, sigam o Senhor agora. Nem todos os irmãos são dignos do Espírito Santo. John Wesley era muito rígido com a esposa. E no meu novo livro, A Bela, a Fera e o Pastor, você vai ver o que ele disse para a esposa dele. Sim, o quanto ele era firme. Pessoas que não são espirituais dizem que ele não sabia lidar com mulheres. Mas se você olhar por outro ângulo, não é que ele não soubesse lidar. Ele estava determinado a não limitar seu ministério por causa de ninguém. Jesus Cristo não se casou com ninguém. Se ele tivesse se casado com alguém, até mesmo indo para a cruz, sabe, você consegue imaginar a conversa? Aqueles de nós que servem a Deus, vocês vão ter que aprender. O Espírito Santo será seu companheiro mais próximo e o principal diretor da sua vida. Se eu tivesse seguido meu sogro, eu não estaria aqui. Se eu tivesse seguido minha sogra nas constantes insistências para eu trabalhar no hospital, eu não estaria aqui. Se eu fosse guiado pela minha esposa, eu não estaria aqui. Sim, mas eu fui claro com minha esposa anos atrás. Eu não vou te obedecer. Eu vou obedecer a Deus. Essa é a minha promessa para você. Eu não vou te obedecer. Eu obedeço a Deus. Sim, esse é o meu compromisso. Sim. Aqueles que não aprenderam isso. Olha, eu posso te dar uma lista de pessoas cujas vidas foram destruídas porque Deus foi substituído por uma pessoa. Bispo sai, eu não obedeço o bispo aqui, eu não sigo ele, ele me segue. Eu não posso segui-lo, ele não é Deus.
Mesmo sendo bom, muito bom, ele tem sido muito bom comigo e com todos nós. Mas ele não é Deus. Eu não posso obedecê-lo ou segui-lo. Se ele aconselhou, ouça-o. Se precisar de conselho, procure-o. Se eu ouvi-lo, provavelmente mais do que a maioria das pessoas. Mas ainda não consigo decidir ser obediente. O que ele diz, eu faço. Não, 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 não. E ele nem tenta. Ele nem tenta. Não é uma boa ideia assumir o controle agora. Deus disse a Adão: coma todas essas 10.588 árvores. Coma tudo. Reservei 10.588 para mim. Satanás veio até Eva, não até Adão, e o envolveu. Ela disse: por que não tentar? Ela seguiu. E depois disso, então, ela finalmente foi de fato ver Adão. Eu disse: Adão, você sabe de uma coisa. Algo está acontecendo na minha vida. O que é, Eva? Eu não sei. Não me sinto tão bem desde que viemos para este jardim. Sinto que você não está me dando atenção suficiente. O que você quer dizer com atenção? Não sinto seu amor. O que você quer dizer com amor? Eu não sinto. Eu não te sinto do jeito que sentia antes. O que você quer dizer com não me sente? Eu disse, eu me sinto diferente. Então Adão foi sentar ao lado dela porque ele era um a um. Enquanto ele sentado, ela chorar. Ela começou a cantar para ele. O amor é tão forte quanto a morte. Muitas águas não podem apagá-lo. O verdadeiro amor é forte como a morte. A enchente não pode afogá-lo. E Adão disse: o que foi? Eu posso resolver isso. Muitas mulheres fortes são bruxas. Muitas mulheres fortes são bruxas. Gálatas 3:1. Quem foi que te enfeitiçou? Quem enfeitiçou quem? Quem é a pessoa que você vê? Eu agradeço a Deus que a maioria aqui hoje são meninas jovens. Vocês vão estar abertas para a minha mensagem. As mais velhas vão estar mascando chiclete e olhando para o céu. E elas vão respirando: Charlie, eu não preciso delas aqui. Posso facilmente afastar o da. Quem te enfeitiçou? Vocês. Enfeitiçar é para que você não deva. Quem foi que te enfeitiçou? Leia essa escritura de novo. Coloca aí. Para que você não obedeça à verdade. Qualquer coisa. Esse é o dvi. Qualquer coisa que te faça não obedecer à verdade ou à palavra é feitiçaria. Muitas mulheres fortes são bruxas. Elas enfeitiçam para que você não obedeça à verdade. Sim. Olha, adultos, eu só quero dizer, sabe, isso não é para adultos, isso é para os jovens. Então, se essas coisas, eles nem venham aqui, não venham aqui, não, estou falando sério, não estou brincando quando estou brincando para fora, nem venha para esse culto. Esse é para os jovens fluírem de um certo jeito. Sim, para saber o seu lugar, você tem que saber o seu lugar. É uma boa política.
Quem te enfeitiçou para que você não obedeça à verdade? Agora você percebe que muitas mulheres estão mais interessadas no conforto do que no chamado de Deus. Muitas vezes, quando as pessoas são chamadas, elas acabam sendo enfeitiçadas. E é quase como se devêssemos ficar aqui na América. Devemos ficar aqui na Alemanha. É melhor na Inglaterra. É melhor aqui dentro. Estamos mais seguros aqui. Há mais segurança e melhor atendimento médico. Melhor isso, melhor aquilo, melhor aquilo. Sim. Quem te enfeitiçou, hein? Então, minhas queridas meninas, saibam que a posição de vocês, neste contexto, é de se submeter e seguir as orientações dadas com total dedicação e respeito, de forma inquestionável e sem hesitação. E você deve se curvar à liderança. Sente-se, sente-se. Não preciso de mulheres aqui. Nem venha culto. Eu te imploro. E mascar chiclete não é permitido lá. Para vocês, não é permitido aqui nesta sala? Agora, esses são realmente os mais fáceis de longe, muito fáceis. Quando você está sendo enfeitiçado e a pessoa fala como Jezabel, ela chega e diz: você não é o rei. O certo a fazer é prender esses caras e eliminá-los. Bo tem que ir agora. Bo tem que ir. Deixa comigo. E então ela vai resolver isso. Agora, Acabe não era um medroso, entendeu? O ministério de Acabe. Acabe o rei. Acabe nunca teria matado ninguém. Veja, Acabe encontrou Nabote, falou fora da terra e mostrou a terra. Ele disse: olha, precisamos dessa terra daqui. Tudo aqui é bem ao lado do seu muro. Você gostaria de ceder? Ele era uma pessoa muito razoável. Então Nabote disse: não. É a minha herança. Então Nabote, Acabe deu uma segunda opção. Disse: se você não gostar dessa, troca por outra. É só aqui do nosso lado. Ele não quis isso. Aí ele disse para ele: terceira opção, vá ler. Ele deu a ele 3 opções. Era um homem muito razoável. Eu não era um assassino. Ele não era assassino. Um assassino prenderia na hora. Eu sou o rei. Você sabe, você conhece minha autoridade, sabe que eu sou o rei, sabe que eu sou o rei, mas ele disse não. Então, na terceira opção, ele disse: eu te dou dinheiro em troca da terra. E ainda mais, Nabote disse: escute, ouvi todas as suas propostas, mas eu não vou e não quero. Então ele foi para casa e ficou desanimado. Depois ele encontrou a pessoa que o transformou em assassino, sendo que ele nunca foi um assassino. Ele nunca foi um homem de matar alguém por causa de sua terra. Quando a esposa dele o viu, ele disse: tá vendo, tem gente que, depois das reuniões, faz o que a esposa manda. É isso que determina muitas coisas. Depois das reuniões, quando há um problema, quando algo acontece, eles escutam coisas. Em casa, eles escutam coisas. Você ouve, é a esposa. Quem é a esposa? Pela experiência, as pessoas sabem que vai ficar ali sentada, calma e plácida, como se não pudesse dizer ou fazer nada. Mas, em casa, a pessoa realmente fala. Uma voz que se ouve, de forma clara, é a da madame, que pergunta com um tom de curiosidade: você ainda está por aí, presente neste exato momento?
Você quer que a confusão caia sobre você. É por isso que Jesus nem se preocupou um segundo em se envolver. Até Adolf Hitler disse: "Como posso me casar? Isso vai afetar meu trabalho." Ele só se casou quando soube que ia morrer. Uma hora antes de morrer, ele assinou e disse: "Agora você é a senhora Hitler. Então, vamos nos matar." É só isso. Eu não posso ser afetado por você ou controlado por você. Mas essa é a fácil, o feitiço que você não consegue ver. E você vê as pessoas se transformando no que nunca planejaram ser. Elas nunca pretendem ser algo. E é nisso que elas se tornam por causa do feitiço. Sim. Estou falando de pessoas que podem até ser boas mães, cozinheiras maravilhosas, chefes, seja lá o que for, tudo. O difícil são aquelas insidiosas, quietas, de voz suave. Uma GGBO. Como é que eles dizem Geono ou o quê? Eles são só AJ. O que você é o JGVU? Como se não estivessem fazendo nada, mas estão fazendo algo de forma suave e delicada. Vozes baixas e comentários insidiosos, insinuações, observações, SH. Você não vai saber o que está acontecendo com você. Até o silêncio é uma arma. Se você se casasse com alguém, ficaria surpreso com a forma como exerceria isso. Porque você tem poder sobre a pessoa. Sim, se você fosse minha esposa. Quando eu terminar essa pregação, essa mensagem, as coisas que você pode me dizer, sente-se. As coisas que me dizer em casa, ameaçar a vida. O que quer dizer? O que é isso? Agradeço a Deus que você não é minha esposa. Nós precisamos de amor, sim. Pastores maravilhosos, digo, todos nós servir. Veja a pomba quer passar. Ele está observando. Quando você ouve, minha esposa é minha melhor amiga, pode ser ruim. Minha esposa é tudo para mim. Eu não faço nada sem conversar com minha esposa. Minha riqueza é minha esposa. Se eu não vejo minha esposa, não sei o que vou fazer. Neste mundo isso é muito bom, mas quando passa do limite, e você pode nem perceber quando está passando, é traiçoeiro. E veja, eu conheço um homem, ele estava dirigindo perto de uma escola, ou acho que era uma casa, e o pescoço dele estava muito rígido. Ele estava dirigindo assim e o pescoço dele ficou completamente rígido no carro porque ele tinha muito medo de virar para olhar para uma casa ou uma escola, seja lá o que for, porque tinha alguém lá que já tinha sido um amigo dele antes, e a esposa estava sentada bem ao lado dele, e ele já tinha virado a cabeça antes e passado por um verdadeiro inferno. ILT, break time igual 0.5 SFGT. Então até o pescoço agora estava duro. Olha, nenhuma das minhas histórias é conto de fadas. Então até isso que estou te contando. Pescoço duro, bom motorista. Então, a maioria de vocês, jovens, lindas moças, meninas, vocês não sabem o potencial que têm. Esse é o potencial que vocês têm de serem as mais ferozes controladoras, opositoras, caçadoras de Daf. Quando o Espírito diz, diz não. Uma esposa disse a um dos meus pastores: "Não vou para onde o bispo está te mandando." Não vou.
E ela disse: você pode me deixar agora. Você pode se divorciar de mim agora porque eu te disse quando nos casamos que eu te seguiria. Mas agora eu digo que não vou. Então ele ficou bravo, mas também não queria se divorciar. Ele ficou preso. Ele ficou preso. Ele ficou preso. Então, à medida que você envelhece, você se torna menos simpático com mulheres e meninas humildes e de aparência sofrida. Porque você sabe que por trás desse rosto ona, bonita, ona, suave, ona, gentil, ela parece gentil. Gentileza? Não tem gentileza ali. Quem te enfeitiçou? Então, por favor, sabe, se você não quer ouvir sobre o Espírito Santo, não venha para esse grupo. Isso aqui não é para adultos que já se desenvolveram. Gente, os homens. E quanto a você, por favor, confira cuidadosamente se é realmente a pessoa sentada bem ao seu lado que está dizendo isso. Preste bastante atenção. Você encontrou alguém, são os caras lá no fundo. Tá vendo? Vai lá e expulsa eles da igreja. São aqueles que estão sentados ou os que estão lá no fundo? Os que estão sentados. Quantos realmente querem que esse dom precioso e transformador pouse e se manifeste plenamente na sua própria atmosfera pessoal? Para que isso aconteça, não pode haver apego a pai, mãe, esposa, irmãos, filhos, filhas, irmãs, e nem mesmo a sua própria vida e identidade como você a conhece e vive agora. Um dia, sente-se e reflita profundamente sobre isso. Por que os preguiçosos e desinteressados lá no fundo da congregação simplesmente não querem se levantar e se comprometer com a verdadeira mudança? Eu não falei seu nome. Por favor, prestem atenção. Um dia, Abraão teve uma grande discussão com a esposa dele. Olha, quando você casa, não tem problema. Mas depois apareceu um problema. Não havia filho e ninguém esperava por isso. Então a esposa dele disse: olha, Agar, ela é jovem, é interessante. Acabei de conversar com ela. A menstruação dela foi na última terça-feira. Ela acabou de terminar, então ela está disponível. Você pode ficar com ela essa semana, a empregada. Deus disse a Abraão que daria um filho a ele. E aí vem uma contraproposta. Sabe, toda vez que a reunião acaba, você ouve os cochichos depois do culto. Você é um bobo. Você ouviu o que eu disse? Tá ouvindo? Então Deus te disse que ter um filho. Pode ter um filho de qualquer jeito. Olha para o meu peito. Tá parecendo o quê? Tchale o quê? Olha só para todo o meu cabelo, tudo grisalho. Que filho vai sair de mim? Vai lá, faz o que tem que fazer. Faz isso e vamos ter um filho através dela.
Então, depois da reunião, outra voz sugere que você pode vir à igreja e ouvir que Deus está te chamando para as nações. Você tem que fazer o que precisa. Hoje em dia agradeço a Deus, a maioria dos missionários que enviei para a Nigéria. Seus amados já disseram, não posso me casar com você porque não posso ir direto para a Nigéria. Eu não posso ir para a Nigéria, não posso me casar com você assim, direto. Quero dizer, eu até agradeço por isso, ao invés de casar com a pessoa e depois ficar manipulando ela. Eu não consigo fazer isso, então não quero. A mensagem está funcionando. Essa é uma boa política. Então Abraão ouviu a muito grande pressão da esposa. E o que temos depois da orientação? Orientação. 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 Dança da orientação. 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 Sente aqui. Não vá ali. Quero alguém normal. Fique aqui. Faça isso. Não faça aquilo. Então, quando é que a gente também vai ter um carro? Então, quando é que a gente também vai fazer isso? Então, vamos ficar aqui para sempre? Isso e aquilo. Você ouve uns comentários ou não é verdade? E antes que você perceba, a pomba que estava vindo na sua direção viu um caçador de pombas na sua família e disse, não vou pousar aqui de jeito nenhum. Eles cortaram minhas asas e minha liberdade se foi. Estou presa, não posso mais voar. Onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. Sempre, sempre, sempre. Eu preciso ser livre. Nem da minha própria vida me incomodar. Eu preciso obedecer a Deus. Eu preciso servi-lo. Eu preciso fazer o que Ele quer. Eu preciso servi-lo. Eu preciso estar com Ele. Ele precisa falar e eu preciso seguir. Eu não posso pensar em nada além de fazer o que Ele quer. Sim, eu não posso fazer nada além do que Ele quer. Qualquer coisa, qualquer um, qualquer pessoa, qualquer ser humano. Ninguém é suficiente para cortar essa voz e transformar o Espírito Santo em um ensopado de galinha. Não pode ter acesso aos meus ouvidos. Sim, é um preço que você tem que pagar. E você pode perder. Amor, ternura, bons relacionamentos, prazeres que outras pessoas têm. É um preço que você tem que pagar. William Carey estava prestes a ir para a Índia. Ele foi quem levou o evangelho para a Índia. A esposa dele disse, eu não vou. E no último dia antes de partir, ele estava implorando para a esposa, porque ele disse, eu vou. E então a irmã da esposa disse, tudo bem, eu vou com você. Se você quiser ir, eu vou com você. E eu vou cuidar das crianças. Sim, foi assim que a esposa dele acabou indo com ele. E quando chegaram lá, a irmã encontrou seu amado na Índia, logo na Índia, e se casou. Então os problemas só aumentaram ainda mais. O Espírito Santo é o que precisamos. Então hoje, pergunte a si mesmo com sinceridade, o que realmente impede Deus de te guiar? Se há alguém que é seu amigo mais fiel? Quando eu prego, a pessoa tem a audácia de sussurrar no seu ouvido e dizer algo negativo sobre a palavra de Deus que chegou até você. Você está olhando para um feiticeiro que quer distorcer. E você deve prestar atenção nos comentários que as pessoas fazem e precisa rejeitar e silenciar essas coisas na sua vida. Sim, afaste-se disso. E não só se afaste, mas repreenda. Assim, a pessoa fica com medo de falar. Sim, se não tivéssemos seguido o Espírito Santo, não estaríamos aqui hoje. A maioria das suas vidas seria diferente. A maioria dos meus pastores não seriam pastores. A maioria dos meus bispos não seriam bispos. 3.000 igrejas não existiriam.
3.000 igrejas não existiriam, cruzadas que foram realizadas, livros que foram escritos, nunca teriam sido escritos. Nada disso existiria. Se outra coisa estivesse controlando a minha vida, se eu estivesse pensando nos meus filhos, eu teria levado eles para a Inglaterra. Assim, eles iriam para a escola. E todos seriam lindos meninos e meninas britânicos. Eu chegaria com meus filhos britânicos. Eles estariam falando comigo, com aquele sotaque britânico bonito. Oi, papai. Papai, aquele dia... Dia dos Pais. Dia dos Pais. Chegamos em casa. Papai, papai. Você sabe quantos indivíduos vão receber o bebê? Quantos deles vão olhar em volta para ver se existe algum caçador de pombos por perto? ILT, break time igual 0.5 SVGT. Mas isso é difícil. Quando alguém está por perto, às vezes, é até familiar demais. Ele foi quem estava lá quando o Espírito Santo moveu Jesus. E Jesus diz, eu vou morrer na cruz. Pedro simplesmente se levantou com isso. Nunca. Você nunca vai morrer na cruz. Você nunca vai morrer nenhuma cruz. Nunca mais diga isso. Enquanto estivermos aqui, isso nunca pode acontecer. Quando nós, enquanto estivermos aqui, e Jesus se vira para ele e diz a Satanás. Ele o nomeou 3 versículos atrás e nos 3 versículos seguintes. Você entendeu? As pessoas fazem. Poucas pessoas conseguem fazer isso. Uma pessoa próxima, alguém que você ama, uma esposa, alguém que você realmente ama. Você não deixa de amar, você ama. Agora você tem que dizer, Satanás, como você não deveria receber conselhos? Então é difícil distinguir entre um bom conselho e um feitiço. Mas você reconhece o feitiço pelo fruto. Você se torna um assassino. Você se torna estéril. Você se torna aquilo que nunca planejou se tornar. Sim, conheço pastores que estão na prisão por causa de suas esposas. Muitos não conseguem admitir. Quando Jim Bakker escreveu seu livro, Eu Estava Errado. Você leu as cartas. Eles continuaram se mudando por causa dos problemas. Então, talvez, se nos mudássemos para cá, seria mais fácil. Aqui, 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 aqui. Até que ele acabou na prisão. Sim, ele não saberá o que está acontecendo com você. Então, clareza. Mas isso leva anos. Você não pode saber facilmente que o que estou dizendo é para adultos. Mas acredito que você está amadurecendo. Quantos amam o Espírito Santo? Quando o Espírito Santo fala, você sabe. Eu estava em um castelo, indo para a Policlínica Monrobi para ser médico na sala de consultas e ficar no apartamento do médico. Então ouvi o Espírito Santo dizer, dê a si mesmo tudo o que resta agora. Faltam 10 para onde? Para nada. Restam 10. Restam 10. Se minha esposa tivesse dito não, não, droga, não. Eu não teria virado à esquerda, mas ela não disse isso. Ela me apoiou o tempo todo. Não, não, não. Não estou dizendo isso para aplaudir. Não seja canal. Eu digo que ela apoiou a maioria dos meus movimentos. Isto. Ela está fluindo. Fácil, 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 fácil. Fluindo. Restam 10. Restam 10. Não, mas vou 10 para a esquerda. Este lugar é o que é 10 restante. Então você ouve uma voz dizendo, quando será? Onde ficarão nossos filhos? Onde ficarão os filhos dos nossos filhos? O quê? Onde eles ficarão? Quem são eles? Para onde eles iriam? Sim, vai. Aí você vai direto. Aí você começa a ver todos os casos. É por isso que as pessoas são pobres. Eles seguem tantos quantos são guiados pelo Espírito. Pela pomba, são esses que se tornam como filhos de Deus. Quem não faz isso não se torna nada. Torne-se como filho do nada. Então, se você é uma boa esposa, você tem que orar. Reze sempre pelo seu homem. Ver.
Siga a Deus, doutor Go, a esposa dele é assim. Apoio também. O que ele quer fazer? Quando se tornar um seja lá o que for, eu apoio você. Ele é uma coisa boa. Geralmente, as pessoas que se saem bem são apoiadas por suas esposas. Sim, isso faz parte. Eu rezo por você. Eu apoio você. É nisso que você acredita. Eu apoio você. Sim. Você ainda está por aí. Você não pode assumir a obra do Espírito Santo. Você tem que permitir. Sim. Então meus bispos sabem que eu sou o líder. Estou liderando o Espírito Santo diz algo. Eu dividi o farol em 10 denominações primeiro. Você não pode me dizer para não fazer isso. Nem tente. Não. Você não pode me dizer que não. Sim, você pode me dizer que não. Eu sei o que estou fazendo. Não que eu saiba o que estou fazendo, mas acredito que isso é orientação do Espírito Santo. Não é sua função me orientar. Vocês ainda estão aqui. Você quer que o DAF pouse? Quantos têm algumas capturas de pombas pelos caçadores DAF? Levante a mão. Ei, muitos de vocês estão levantando a mão. Você sabe que tem caçadores. Incrível. Não é incrível. É por isso que as pessoas são pobres. Porque quando o Senhor te ouve, o Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Assim que Ele estiver liderando, nada me faltará. Nada deve guiá-lo. O dinheiro não deve ser roubado. Dinheiro não deve. O dinheiro não pode. Quando o Espírito Santo diz isso, jogue o dinheiro dizendo, dinheiro é melhor. Escolha o emprego pelo valor, não pelo dinheiro. Dinheiro é um Espírito Santo muito ruim. Um Espírito Santo muito ruim. Você entende? Você entende o que estou dizendo? Dinheiro não é um bom guia para decisões. Não se deve ir para onde há mais dinheiro. Ela neutraliza o Espírito Santo. Contraria o Espírito Santo e leva à pobreza. O Senhor é meu pastor. Eu não vou. Não me faltará isso. A primeira provisão. Provisão para a sua vida. Nada me faltará. Não escolha dinheiro. Escolha espírito. Deixe-me ouvir primeiro lá o CH. Quem é você? Crianças. O que você tem? Quer dizer, vamos falar sério. O que você tem? Nada. Então o Espírito Santo me levou a pessoas que não tinham nada. Esse é o Espírito Santo. Não se surpreenda se eu prosperar sendo pastor de meninos e meninas. Não se surpreenda se um dos meus filhos se tornar alguém e você nem entenda. Não tenha ciúmes. Gostaria de pedir a todos os presentes que, por favor, se levantem e fiquem de pé neste momento. É importante que todos se coloquem em uma posição ereta para o que está por vir. Por favor, levantem-se agora. Vou te dar alguns preciosos segundos agora para orar contra todos os caçadores de pombas que possam estar realmente faltando nos 2 metros imediatamente mais próximos da sua vida. Faça uma oração enquanto encerramos o culto. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado por falar aos nossos corações. Somos gratos, somos agradecidos, bendizemos o teu santo nome. Te damos glória, te damos honra e te agradecemos. Diga a Deus, só tu me conduzirás. Só você vai me guiar. Eu não vou seguir absolutamente nada que prenda o Espírito Santo de forma alguma. Pai, somos gratos e agradecidos em nome poderoso de Jesus.
com todas as cabeças baixas e olhos fechados. Se você está aqui hoje à noite e não conhece Jesus como seu Salvador, quero dizer, pastor, ore comigo. Quero entregar minha vida a Jesus Cristo. Talvez alguém tenha te convidado para a igreja. Então levante bem alto sua mão direita. Bem alto. Quero entregar minha vida a Deus esta noite. Se você está aqui assim, levante sua mão bem alto. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Se você levantou sua mão, venha até mim aqui na frente. Venha. Estou descendo para te encontrar. Venha até mim aqui. Vamos rezar. Reze esta oração comigo. Diga, Senhor Jesus, por favor, perdoe-me pelos meus pecados. Eu entrego minha vida a você. Eu entrego meu coração a você. Por favor, escreva meu nome no livro da vida. Obrigado, Senhor, por me salvar. Satanás, eu te repreendo. Eu não vou mais te servir. Eu pertenço a Jesus Cristo. Eu vou servir a Jesus Cristo. Levante sua mão. Diga obrigado. Jesus, lava-me com o sangue de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu quero. Ok. Ele vai te dar agora. Sua vida nunca mais será a mesma depois desta noite. Quando encerrarmos, 1, 2, 3, 4 de vocês, por favor, venham para o lado ali. Quero falar com vocês por um segundo antes de irem. Queremos conversar com vocês. Na verdade, quero dizer ali. Tudo bem. Deus abençoe. Deem uma salva de palmas para eles e agora vocês podem se sentar.